Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidade bíblica no canal Luz no Escuro. Um paciente no hospital em estado crítico, os médicos lá fazendo todo o possível para manter esta pessoa viva e infelizmente vem a ser declarada como morta. E logo de seguida é levada ao necrotério, um lugar onde são colocados os cadáveres enquanto esperam o dia do sepultamento. E acontece que tempo depois, a mesma pessoa antes declarada como morta volta à vida. A mesma pessoa antes tida como morta volta a viver como se tivesse ressuscitado. As suas funções vitais voltam a funcionar corretamente. A sua respiração, o coração volta a bater novamente. Como se explica este fenômeno? Será que esta pessoa ressuscitou? Ou então, será que esta pessoa estava morta? Não saia daí e venha comigo para entender este fenômeno. Depois de nós termos aprendido ou assistido ao vídeo anterior, se você ainda não viu, passo a te convidar a visualizar o vídeo com o link lá embaixo. O vídeo explica sobre o que acontece quando alguém morre. E nós lá temos vários depoimentos de pessoas que deram o seu entender ou o seu parecer sobre o que acontece, o que elas entendem que acontece quando alguém morre. E logo depois destes vídeos que vão rolando, nós temos lá a seguir um depoimento, aliás, uma explicação bíblica. Um estudioso que nos deu ou que nos ajudou a entender o que a Bíblia nos diz ou o que realmente acontece quando alguém morre à luz da Bíblia. Então está tudo lá explicado. Mas hoje nós vamos dar continuidade a este conteúdo, a este assunto que é de extrema importância, porque tem vindo a criar muito alvoroço nos pensamentos de pessoas sobre o que acontece. Sempre existem dúvidas nas pessoas. As pessoas sim têm seu entendimento, mas o que verdadeiramente acontece quando uma pessoa morre? E nós, neste vídeo, nós vamos trazer mais um estudioso, não é? Ele é um médico, é um técnico de saúde. Ele vai nos explicar ou vai nos ajudar a compreender o que acontece quando alguém morre. Olá, caros internautas. É um prazer imenso estar consigo neste canal, Luz no Escuro, e nesta rúbrica sobre curiosidades bíblicas. Desta vez com um tema que diz respeito acerca da morte, que na verdade é apenas uma continuação do tema anterior. A primeira pergunta é: o que é morte? O que a ciência nos diz que é morte? Qual é o conceito de morte? Muito bem. A pergunta é de extrema importância. O que é morte? O que é morte? De forma geral, a morte é apenas o oposto da vida. Tá bom? É o oposto da vida. Porém, o que a ciência tem a dizer acerca da morte? Segundo a ciência, a OMS define a morte como a cessação de todas as funções cerebrais. Só que o conceito de morte variou ao longo da história. Nos anos 500 a.C., Hipócrates, o grande filósofo, ele conceitou a morte como sendo a paragem cardíaca. Ou seja, o coração para de bater e a pessoa simplesmente morre. Passa o tempo e a tradição judaico-cristã afirma ainda que a morte não é paragem cardíaca, porém a paragem das funções do pulmão. A pessoa para de respirar e, consequentemente, chega à morte. Percebe-se que houve uma mudança ou uma variação dos conceitos de morte. Porém, tanto o Hipócrates como a tradição judaico-cristã não tinha bases científicas. Passou o tempo e veio alguém, um cientista chamado Francis Mary Bichat. Isso no século XVII da nossa era. Ele era um dentista, porém curioso em saber um pouco acerca de assuntos ligados à morte. Aliás, com isso formou-se um ramo científico na área da medicina chamada de
tanatologia. O que é isso? É o estudo sobre morte, porque o termo thanatos vem do grego, que quer dizer morte, logia é estudo. Então, tanatologia é uma área da ciência médica legal que dedica-se ao estudo sobre morte. E Bichat, ele então vem juntando os três componentes principais. Bichat concordou que a morte não é algo instantâneo, mas é uma manifestação cronológica. Leva tempo, ou seja, ninguém morre é apenas um instante. Para Bichat, a morte levava algum tempinho. Porém, para Bichat, ele ainda diz que para que alguém morresse precisava ser afetado em três pontos vitais: o coração, o cérebro e o pulmão. Então afeta-se o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o cérebro. Quando esses três pontos são afetados, então a pessoa dá-se por morta. Então surge, como dizia, a trípode de Bichat. Muito bem. Passa o tempo ainda e a ciência foi cada vez mais evoluindo. E a ciência moderna tem como definição da morte, como dizia a OMS, como a cessação das funções do cérebro. Ok, depois de nós termos visto o conceito de morte, importa-nos entender quantos tipos de morte existem. Entre várias formas de morte que nós aqui podemos entender, quantos tipos de morte existem? Existem vários conceitos sobre a morte, mas aqui apenas vou me cenger em três pontos que talvez nos interessem um pouco mais. Nós temos três pontos principais para nosso tema de hoje. A morte, que aqui vou falar um pouco mais, tem a ver com o aspecto clínico, biológico e encefálico. Ou seja, a ciência médica hoje define a morte no sentido biológico, que chamam de morte biológica. O que é morte biológica? Morte biológica é quando os órgãos do organismo começam a entrar em decomposição. Tá bom? Então, os órgãos entram em decomposição, seja braço, seja perna, nariz, olho. E essa morte é uma morte irreversível, porque não temos como recuperar um braço que já entrou em decomposição. O máximo que se pode fazer é colocar apenas uma prótese. Tá bom? Muito bem. E a morte clínica? A morte clínica é simplesmente a cessação de todos os sinais vitais, que muitos bem conhecem, que diz respeito mesmo à falta de respiração, à falta do pulso, à falta de pressão ou batimentos cardíacos, à falta de dor e lá vai. Então, clinicamente falando, quando a pessoa perde os sinais vitais, dá-se por morta. E que tipo de morte é? A morte clínica. Tá bom? Porém, a ciência médica legal, ou seja, os médicos legais, não tem esse tipo de morte, a morte biológica, a morte clínica, como sendo legalmente reconhecida. Para a ciência médica legal, a morte legalmente reconhecida é a morte encefálica. A morte encefálica é a cessação de todas as funções cerebrais, tal como afirma a OMS. Tá bom? O que acontece é de que na morte encefálica, digamos que seria o ponto mais alto, onde afeta-se principalmente o cérebro. Ou seja, o cérebro para de funcionar e, consequentemente, entra a inconsciência. A pessoa já não consegue falar, já não consegue sentir, já não consegue pensar, porque o cérebro, que é o comando do organismo, foi bloqueado. Simplesmente isso. Ora, nessa rúbrica nós temos dois aspectos, tanto o aspecto científico como também o aspecto teológico. Na verdade, a ciência está um pouco atrasada porque há quase 6.000 anos atrás, melhor dizendo, há quase 3.000 anos atrás, Deus nos deu conceitos ou definição sobre morte. Ao lermos um pouco a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 9, verso 5, assim diz a palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz
no esquecimento. Interessante, né? É escrita quase 3.000 anos atrás. E aqui diz que os vivos sabem, têm consciência, o cérebro funciona e ele sabe que vão morrer. Porém, os mortos não sabem, não têm consciência. O encéfalo parou de funcionar. Esses sim não sabem nada, porque a sua memória, a sua mente, o seu cérebro jaz no esquecimento. Isso é revolucionário porque a ciência percebe-se que vem confirmando que a Bíblia nos ensina. A morte que hoje em dia é legalmente reconhecida é a morte encefálica. E esse aspecto científico que a Bíblia fala, ou seja, a ciência vem dando mais ênfase e peso à palavra de Deus. Aqui diz ainda o texto, verso 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. O vivo ama, sente, odeia, sente tristeza, sente alegria, porém os mortos não sentem nada disso. E quanto às pessoas que no momento são declaradas como mortas e tempos depois voltam à vida, como se tivessem ressuscitado, o que é que realmente aconteceu com essas pessoas? Será que esta pessoa realmente estava morta e se veio à vida? Será que realmente ressuscitou? Nós precisamos compreender isso porque é de extrema importância. Muitos têm extrapolado ou têm tido várias concepções sobre o que é que essas pessoas, ou qual é o estado realmente que nós podemos compreender dessas pessoas que tempo depois são tidas como ressuscitadas, depois de terem sido declaradas como mortas. O que é que aconteceu? Temos alguns pontos curiosos. Meu amigo aqui pergunta ainda, tudo bem, mas aquelas pessoas que morrem depois, talvez num funeral e voltam a viver. Em alguns casos, há essas manifestações. O que aconteceu? Simplesmente nós aqui entendemos que existem três aspectos de morte. A morte biológica, que é irreversível. Nós temos a morte clínica, que é reversível, onde se pode, ou seja, o cérebro pode ainda recuperar as funções vitais do organismo. E talvez, em muitos casos, que são poucos na verdade, onde a pessoa morre supostamente e volta a viver, dá-se no aspecto da morte clínica, onde cessam os órgãos vitais. Porém, a pessoa depois disso, por algum milagre de Deus, volta a viver. E isso dá-se o nome de fenômeno de Lázaro, assim como diz a ciência, ou manifestações de Lázaro. Sabe-se que Lázaro é um personagem da Bíblia, que de fato existiu, e segundo o livro de João, capítulo 3, podemos aí confirmar, João, capítulo 11, na verdade, João, capítulo 11, o verso 11 diz o seguinte: isto dizia e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará vivo. Jesus, porém, falaram com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Percebe? Lázaro estava morto. E nota que a morte de Lázaro era morte encefálica, era morte real, que hoje em dia é legalmente reconhecida. Porém, Lázaro voltou a viver. E a ciência puxa essa passagem bíblica para dar nome a manifestações de Lázaro, ou fenômeno de Lázaro. Nos casos em que a pessoa morre e depois, por algum motivo, ou na casa mortuária, ou no funeral, ou depois de alguns dias, então passa a viver. Por isso que depois da morte, não se pode logo correr para o enterro ou velório da pessoa. Devem passar pelo menos 24 horas, porque pode dar-se caso em que não há equipamento suficiente para poder observar ou detalhar que a morte aqui que aconteceu ou ocorreu é a morte encefálica. Então, para confirmar que de fato a pessoa morreu encefalicamente, então dá-se um tempo de 24 horas para depois acontecer o enterro. Salvo que haja uma morte que aconteceu ou teve como causa doenças infecciosas, para evitar com que a doença se prolifere. Então,
na hora pode-se fazer o velório. Caso contrário, deve-se aguardar. Então, percebemos que, de fato, a Bíblia tem razão. Na verdade, Deus sempre teve sua razão. E nós confirmamos isso pela palavra de Deus. Os vivos sabem que há de morrer, e os mortos não sabem coisa alguma. Percebe-se que a ciência por um tempo esteve no escuro, mas agora veio a luz. E para finalizar, talvez, deixo um apelo para si, meu caro internauta. O texto ainda de João capítulo 11, o verso 21 diz o seguinte: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. Cristo. Talvez você perdeu seu ente querido, algum amigo seu, algum familiar seu. E a palavra de Deus diz que, ainda que esteja morto, viverá. Cristo. E o texto final para hoje está em Apocalipse capítulo 21, que é para mim um texto de esperança. Apocalipse capítulo 21, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, o verso 1 até o verso 4, assim diz a palavra de Deus. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz do trono que dizia: Eis o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você pode ver essas palavras e dizer: não é possível. Será que é verdade isso? O escritor desse texto foi João, e também João duvidou de alguma forma. E Jesus disse ainda: E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve estas palavras, porque são verdadeiras e merecem confiança. Infelizmente, a morte é consequência do pecado. O homem peca e morre. Porém, a morte não é o fim de tudo. Não precisamos perder fé e esperança. Você está triste, mas ainda há esperança. A morte não é o final de tudo. Lembra que Jesus veio ao mundo, sofreu, morreu, e ao terceiro dia ele então ressurgiu, para que eu e você tivéssemos esperança. Está no escuro, a sua vida está escura, vem para a luz. Lembre que existe uma luz no escuro, e que Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que puderam dispensar um pouco do vosso tempo para assistir a este vídeo que nos deu a entender aqui a luz da ciência, a luz da medicina e a luz teológica, o que acontece quando alguém morre. Muito obrigado, fique atento para mais vídeos e, por favor, não se esqueça de se inscrever ao canal e coloque aquele like, não é, que é de extrema importância para nós, e compartilhe com seus amigos de modo que mais pessoas possam ver este vídeo. Muito obrigado.